Boa noite, pessoal. Vamos lá, hoje é a aula só de exercício. O conteúdo dessa aula é essas duas, né? Essas duas aulas aqui, aula 10 e aula 11. Puxando pela memória, assim, né? Essa aula 10 foi sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo, e a aula 11 foi sobre aplicações, né? Aplicações desses dois princípios, que aí, nesse assunto, a gente viu o quê? Vimos permutações, vimos arranjo e vimos combinação. Beleza? Então, os exercícios que tem aqui, eles misturam, né, claro, isso tudo, e é esse que é o grande objetivo desse assunto, não é ver separado as coisas, mas é ver tudo junto, porque é tudo a aplicação desses dois princípios, né? O assunto não se resume a isso. Na próxima aula a gente vai ver combinações com repetição, que é uma outra aplicação de princípio aditivo e multiplicativo, mas aí vai ter uma aula só para tratar desse assunto, e vai ser muito similar a isso que a gente viu na aula passada também, né? Porque é pensando em casos, pensando em restrições, a gente consegue resolver os nossos problemas, tá? Então, vamos lá. Além desses exercícios que tem aqui, são só 3, que é o que eu ia fazer na última aula, e não deu tempo, então eu vou fazer isso aqui hoje, né? Fazer não, né? Porque já está feito. Eu vou comentar, complementar um pouco o gabarito e tirar eventuais dúvidas de vocês. Além disso, tem a lista 7, que é essa aqui. São 9 exercícios. E aí vamos ver o que dá tempo de eu fazer. A minha ideia é fazer todos, né? Comentar sobre todas as resoluções aqui. E, inclusive, para ajudar vocês para quinta-feira que vem, né? Que é a apresentação de vocês. Bom, de vocês que estão aqui, então, eu acredito que vocês já tenham mandado, né? Eu acho que não tem ninguém que está aqui que não tenha mandado mensagem para mim. A não ser o Ananias, que ainda não recebeu o e-mail. Mas, de qualquer forma, eu já estou ciente que o Ananias com o Gabriel, né? O Ananias, é o Gabriel que participa mais da aula, né? Porque tem 2 Gabriel aqui nessa turma. Gabriel Lanes. Deve ser ele, né? Você confirma aí para mim? Tá, legal. E aí mesmo? Tá. Mas aí, beleza. Você manda lá para mim até para eu ter o e-mail de vocês para responder com a atividade, tá? E aí, como eu tinha dito, depois da aula eu vou preparar as questões, né? Por isso que eu pedi para que vocês me mandassem até agora, né? Para eu poder, depois da aula, saber quantos são os grupos e tudo mais, e mandar uma questão distinta para cada grupo. Então, eu vou preparar isso depois da aula. E como eu estava dizendo, isso que eu vou fazer hoje é, inclusive, o que eu espero que vocês façam na quinta, né? Que é apresentar a resolução e explicando passo a passo, né, do argumento que se resolve. Não é simplesmente dando a resposta e um número só como no final e pronto. Vocês podem observar também pelos gabaritos, né, que eu nunca resolvo conta. Aqui, por exemplo, a resposta dessa letra C é isso. Combinação de 11, 5 a 5, menos combinação de 9, 3 a 3. É claro que tem que ter o argumento anterior, né? Mas a conclusão é isso. Ou seja, o que eu quero dizer? A conclusão não é... Você não precisa resolver a conta, você não precisa resolver quanto que é a combinação de 11, 5 a 5, combinação de 9, 3 a 3, e depois fazer a diferença disso, tá? Isso daqui é a parte de aritmética, eu não estou interessado nisso. O meu interesse é justamente nessa sequência de argumentos aqui, tá? E só para deixar claro que é assim que eu espero de resposta, até porque é natural, né, dado que é um assunto que você já conhece de algum tempo, às vezes responderem rápido e colocar simplesmente um valor de conclusão e pronto, né? E isso aí está completamente errado, tá? É para explicar, né, o passo a passo, as etapas. Então, eu recomendo que vocês voltem às aulas, olhem bem as explicações, não só da aula, mas do que estão nos slides, o passo a passo, esse pensamento mais alto nível, você explicando inicialmente o que você vai fazer. Isso vai ajudar muito o leitor. E aí, no caso, sou eu, né, que sou professor de vocês, mas até para coisas que vocês forem escrever no futuro,
que envolva alguma série de argumentos, é interessante você dar uma ideia geral, um panorama geral do que você quer fazer, para dar um norte para o leitor sobre o seu pensamento, né? Então, é isso que eu quero forçar um pouco que vocês tenham, e não somente a matemática em si, né? Mas também saber explicar bem isso, tá? Então, vamos lá. Essas questões, então, elas envolvem assuntos que aqui eu posso falar um pouco mais direto, igual aqui eu estou dizendo, combinação de 11 5 a 5. Tá, beleza. Isso aqui eu estou dizendo antes o porquê até disso. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa explicar o que é uma combinação. Eu acredito que vocês já saibam, tá? E aí acaba que vem como consequência, então, a resposta escrita dessa forma. Entenderam? Mas vamos lá, vamos olhar. Ana tem 11 amigos mais próximos. De quantas maneiras diferentes ela pode escolher 5 desses amigos para um jantar? C. Então você vê que você tem um conjunto, né? E aí você tem os elementos nesse conjunto. Problemas de análise combinatória sempre se referem a isso. Conjuntos, elementos com conjuntos, partes de um conjunto, subconjuntos de um conjunto, né? É geralmente isso que a gente está interessado, em saber quantos elementos estão num subconjunto de um conjunto, por exemplo, né? Ou quantas são as sequências possíveis de subconjuntos de conjuntos. Em outras palavras, é isso que diferencia arranjo de combinação, né? Na aula passada eu mencionei bem a separação de dois tipos de abordagem, essas duas variações do problema de princípio explicativo que a gente estuda, né? Mas você é apresentado a isso, né? Aos conjuntos, e aí os itens adicionam restrições, né? Adicionam com isso eventuais subconjuntos desses conjuntos apresentados. E aí é nessa restrição que você tem que abordar, né? Então, na letra A, ele diz que é o seguinte, ó, não tem nenhuma restrição a mais, né? É somente isso. Você tem 11 pessoas, você quer escolher 5 pessoas, né? Então, o que a gente quer? Queremos um número de subconjuntos, né? De 5 pessoas dentre 11. Ou seja, você tendo o seu conjunto de 11 pessoas, você quer saber, então, quantos são os subconjuntos que possuem 5 pessoas. É simples assim, tá? Não tem nada além aqui a pensar. É bem direto. Portanto, a gente tem a solução sendo combinação de 11 5 a 5. Combinação de 11 5 a 5 é justamente o número de subconjuntos de 5 pessoas dentre 11, ou 5 objetos dentre 11 objetos, né? As pessoas são distintas. E aí, retornando ao conceito que a gente viu em aula de combinação, você pode falar diretamente a combinação de 11 5 a 5. É claro que aqui eu justifiquei por uma frase que é equivalente a essa, né? Mas eu estou dizendo que, ó, o que a gente quer é isso, é o número de subconjuntos. E só, ok? Tá claro isso? Essa letra A tá fácil? Tá de boa? Eu peço que vocês retornem depois, né, ao último slide da última aula, da aula 11. O último slide da última aula, eu falo explicitamente o que é cada coisa. Combinação é isso, é o número de subconjuntos. Eu até grifei, botei de uma outra cor lá a palavra subconjunto. Arranjo é o número de sequências, tá? É o que estava lá também, eu grifei numa outra cor. Então, é entendendo bem se o seu problema apresentado para você resolver está dentro de um desse que envolve subconjunto ou está dentro desse outro que envolve subsequências, que envolve sequências, tá? Então, é ter essa clareza para você entender a diferenciação dos dois. É claro que não só basta isso, né? Porque tudo isso vem de princípio multiplicativo. Então, você tem que entender bem o que é um princípio multiplicativo, né? E isso justifica o porquê de combinação ser justamente o número de subconjuntos, tá? Mas, valeu, Ananias. Recebi aqui sua mensagem. Beleza. E obrigado aí também, Oliver, por ter mandado a mensagem no grupo aí.
Ninguém mandou, acho que ninguém vai mandar mais não, né? Mas, enfim, acho que deu um número razoável. Talvez uns 5, 6, sei lá. Depois eu conto direitinho quantos mandaram. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Beleza com a letra A? Posso para B? Alguma pergunta? Algum pensamento um pouco diferente? Porque é natural isso. Não esse problema específico, mas em análise combinatória, igual o Kennedy estava falando antes, né, sobre a lista. Teve uma questão que ele pensou diferente. Pode ser que esteja certo, pode ser que não esteja certo. Vamos ver depois aí com ele, o jeito que ele pensou. Mas tem bastante coisa que você pode pensar diferente e está correto. Mas tem bastante coisa que também está errado. E às vezes até é difícil enxergar o porquê está errado. Então tem que ter uma paciência, uma calma, um entendimento de cada passo que você está fazendo. Tá? Então vamos ver junto. Vamos para B. Dois desses amigos são casados entre si, né? É importante mencionar isso. Eles são casados entre si, ou seja, um é casado com o outro, né? Você poderia falar, os dois são casados, mas são casados com outras pessoas, né? Enfim, só para deixar claro, tem uma pessoa que A que é casada com uma pessoa B, né? Vai assistir. Oi? Rapidinho aqui. Então, letra A deu uma... Qual é o nome? Deu fatorial de 5, então, na letra A? Não. Fatorial de 5 é isso. 5 fatorial. E isso é permutação de 5. Permutação de 5 significa o quê? Significa você querer ordenar as 5 pessoas. Você tem. Lembra como eu falei lá no último slide? Por isso que eu mencionei isso. Para você retornar lá. Para vocês retornarem lá. Quando a gente quer fatorial de uma quantidade de elementos, de 5 elementos aqui no caso, o que a gente está fazendo você tem os 5 elementos já. Você não tem que selecionar 5 elementos. Você já tem os 5 elementos. Você já tem dadas as 5 pessoas aí no seu conjunto. E o que você quer aqui, quando você responde isso, é saber quantas são as arrumações dessas 5 pessoas. Quantas são as sequências dessas 5 pessoas. Você poderia ter uma pessoa A, depois uma pessoa B, depois uma pessoa D, C e E, sei lá. Mas você poderia ter primeiro uma pessoa B, depois uma pessoa C, A, D e E. É uma outra sequência. É um outro elemento, é uma outra configuração que está dentro desse conjunto que possui 5 fatorial elementos. Então, a resposta desse item não é 5 fatorial, mas é a combinação de 11, 5 a 5. Que isso é uma restrição diferente do que é o fatorial aqui. Tenta lembrar dos exemplos. Eu passei na última aula 3 exemplos. O primeiro exemplo foi 8 nadadores. Eu quero saber quantas são as formas de terem ordem de chegadas desses 8 nadadores. Isso é 8 fatorial. Isso é permutação de 8. Por quê? Pelo princípio multiplicativo, uma configuração aí é uma sequência de 8 elementos. Então, para a primeira posição, inicialmente, ninguém chegou ali ainda, você tem 8 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar. Então, você vai ter agora 7 possibilidades para a segunda, 6 para a terceira, e assim por diante. Então, você vai ter 8 fatorial de resposta. Isso então, você tem 8 elementos já, você quer continuar tendo esses 8 elementos na sua solução. Você quer saber quantas são as ordens disso acontecer. Isso foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo é aquele que você não está interessado em 8 elementos. Mas você está interessado, desses 8, obter sequências com 3. Que era aquele tipo de exemplo que eu passei de ter um pódio. Você ainda tem os 8 elementos competidores ali. Você tem os 8 nadadores. Mas você só vai ter de chegada lá onde você quer 3. Você só vai considerar os 3. Não vai considerar os 8, mas 3.
Agora, quem são esses três? Posso ter várias possibilidades. E é isso o que a gente conta em arranjo. Quando se fala arranjo de 8, 3 a 3, é isso. É de um pedaço grande considerar um subpedaço menor, um pedaço menor, e ainda com ordem associadas a isso. Você está pensando em ordem de chegada, primeiro, segundo e terceiro. Esse foi o segundo exemplo. O terceiro exemplo da aula passada é o que eu estou interessado, não na ordem que as pessoas chegam, mas nas pessoas. Estou interessado nas pessoas. É igual se eu falasse, por exemplo, meu concurso que eu fiz para professor da computação da UF foram 52 inscritos. Passaram 5 pessoas. E aí perguntasse quem foram as 5 pessoas? Teriam várias possibilidades. Mas o interesse nesse tipo de pergunta é nas pessoas, não na ordem de classificação das pessoas. Se é esse tipo de pergunta, interesse nas pessoas, então você vai ter como resposta a combinação. E é isso que a gente está querendo de resposta aqui. Um grande resumo da aula passada foi isso. É claro que tem várias nuances aí, o porquê disso e a justificativa das fórmulas, isso tudo foi o que eu expliquei detalhadamente na aula passada. Mas a grande diferenciação dos problemas são essas aí que eu falei, as grandes diferenças. Tá legal? Ok. Beleza? Patrick que chegou agora. Patrick, você não mandou e-mail para mim, você não vai apresentar não? Ou você mandou e-mail e não vi? Tô chamando na ficha mesmo. Chegou, vai apresentar aí. Hein? Patrick tá aí? Patrick? 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 Boa noite. Você vai apresentar avião semana que vem? Boa tarde, bom dia. Você mandou e-mail? Manda e-mail para mim, por favor, cara. Porque senão eu não vou mandar de resposta a questão para você fazer. Tá? Beleza. Falou então. Você manda aí e aí eu respondo lá com a questão depois da aula. Tá, então vamos voltar aqui. Depois desse breve resumo, né, que eu falei da última aula. Então é por isso que não se aplica essa resposta aqui você falar 5 fatorial. 5 fatorial tem um porquê, tá? Então cuidado. Vamos lá. A letra B, né, é o lance que eu falei dos dois lá que são casados. Então, você ainda quer escolher de 11, escolher 12. Perdão, de 11, escolher 5. Né? Você tem 11 lá, repara que é um conjunto grandão. Desse, você quer escolher um pedaço menor. Inicialmente é só isso, a letra A só quer isso. Então, é a combinação de 11, 5 a 5. Agora a letra B. Dois desses amigos, ou seja, dois desses 11, são casados. E se eles são convidados, então devem ser convidados juntos. Tá? Então, o que ele está dizendo nesse item B? Olha, ele não está dizendo que necessariamente eles vão ser convidados. Tá? Ele não está dizendo isso. Mas está dizendo, se forem, então eles têm que estarem juntos. Se um dos dois for, né, o outro também tem que estar. Mas aí, nesse tipo de conjunto, você está interessado, você tem o quê? Você tem algumas possibilidades. Você tem aquelas em que os dois estão e tem aquelas o quê? Em que os dois não estão. Certo? Ó, temos de contar as possibilidades do casal ser convidado e o casal não ser convidado. Ok? Valeu, Patrick. Recebi aqui.
Só deixa eu... Pera aí, rapidinho, responder um e-mail aqui. Pronto. Vou voltar agora. Tá. Então, você tem esses dois casos a considerar. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. O porquê do combinação de 9, 5 a 5, né? Então, vamos chegar lá. Ó, primeiro, vamos entender esses dois casos. Ok? A questão está dizendo essas restrições. Ó, você tem duas pessoas aí. Se uma for, a outra tem que ir também. Ok? Então, ele não está dizendo que no seu conjunto de solução, necessariamente, as duas pessoas estão. Ele não está dizendo isso. Beleza? Tá claro isso? Ele não está dizendo isso. Você tem ainda, nesse conjunto, satisfazendo esse conjunto, a restrição em que ambas pessoas não estão ali no conjunto, no seu grupo de convidados aí. As duas pessoas não aparecem. Beleza? Vocês estão vendo que isso aqui é uma implicação? Se, então, para a implicação ser verdadeira, o que acontece? Se isso é verdade, se a causa é verdadeira, ou seja, se um é convidado, então os dois são convidados. Beleza, isso ok, a gente tem que considerar esse caso. Os casos em que necessariamente as duas pessoas vão estar. Mas você também tem como verdade, numa implicação, aquele caso em que as pessoas não são, uma pessoa não é convidada. Certo? Isso também é verdadeiro. Você também tem que considerar isso aqui. Então é isso que está dizendo, ó. Temos que contar as possibilidades do casal ser convidado e o casal não ser convidado. Então, o que é isso? Isso é uma partição do seu conjunto de solução. É uma partição porque a solução que você vai ter da quantidade de convites possíveis daqueles em que o casal é convidado, essa quantidade você vai somar com a quantidade de convites que você pode ter, onde o casal não é convidado. Ok? Tá claro isso? Então, vamos analisar cada caso. Tá? Cada caso é o quê? Esse caso e esse caso. O primeiro caso, temos o quê? Combinação de 9, 3 a 3 maneiras de convidar 3 pessoas, de modo que o casal necessariamente será convidado. O que isso quer dizer? Você tem 11 pessoas. É o seu dado inicial, 11 pessoas. Duas dessas 11 são casadas entre si, né? Então, sei lá, uma pessoa A é casada com uma pessoa B, tá? Você quer convidar 5. Você quer que os 5 vão à sua festa, ao seu jantar lá. Sendo que esse caso, você já sabe, ó, esse caso é quando o casal A e B, essas duas pessoas, vão ser convidadas. Como elas vão ser convidadas, você não sabe que necessariamente elas já vão estar lá. Você já reservou o lugar para elas. Então você já sabe que duas pessoas necessariamente já vão estar lá, que são essas pessoas aí, A e B. Então, por isso, do seu conjunto total de 11, você não tem mais que escolher casos em que essas pessoas estão dentro daquele universo. Você já tirou elas de lá, porque elas já vão estar no seu convite. Restam 9 agora. Então, dessas 9, porque A e B não estão mais nessa lista aí de eventuais entradas ou não no seu convite. Elas já estão. Elas já estão fixas lá. Restam 9. Para completar o quê? As 5, você já tem 2. Por isso que restam 3. Dessas 9, você tem que escolher 3 agora. Para fazerem aquelas possíveis escolhas ali, aqueles subconjuntos em que A e B vão estar, e além disso, tem 3 outras pessoas aí dentre essas 9 que restam. Dentre essas 9 que restam.
Entenderam? Obrigado, Érica. Acabei de receber seu e-mail aqui. Eu vou até comentar isso agora. Quando tinha recebido seu e-mail. Tá claro isso? Show? Essa combinação de 9 3 a 3, então, conta para gente o número de subconjuntos que existem com 5 pessoas dentre essas 11, de modo que A e B já estão nela. Por isso que você tem essa quantidade de escolhas aqui para as 3 que ainda restam. Tá? O outro caso é bem similar. Ó, o outro caso é o quê? É quando o casal não é convidado. É isso que falta você contar. Aí a gente acabou de contar isso daqui. São as possíveis escolhas de modo que o casal é convidado. Agora são as escolhas em que o casal não é convidado, né? Para o casal não ser convidado, você tem o quê? De novo, aquele conjunto que você tinha de 11 pessoas, você não tem mais 11 pessoas ali para escolher 5. Porque 2 delas não vão entrar necessariamente. Então você já tem que, de cara, tirar elas desse conjunto de 11. Ó, tira elas daí. A e B não vão entrar nessa solução, nesse conjunto. Então, por isso, você tem 9 ali, que desses 9, sim, você tem que escolher 5. Porque você quer convidar 5 pessoas. A e B não vão entrar. Eles não vão na lista de convidados, e muito menos, então, eles não vão estar fixos lá na lista de convidados, né? Então, você não tem essa opção de A e B no seu universo. Você tinha ali inicialmente, mas você remove A e B de lá, por isso restam 9. Para você escolher 5, porque você está nesse caso em que o casal não é convidado, então você tem que escolher 5, porque ela quer escolher 5 pessoas para o seu convite. Beleza? E aí, voltando então por onde eu comecei, você tem agora que somar essas duas partes e você tem a sua solução. E, de novo, a gente soma, é o princípio aditivo. Então, tem que dizer pelo princípio aditivo. E o porquê você está somando, porque claramente esses dois casos são disjuntos. Ser disjunto significa que não existe um elemento, ou seja, não existe um conjunto, um grupinho de 5 pessoas em que A e B esteja convidado e, ao mesmo tempo, A e B não esteja convidado. A interseção é nula aí desses dois conjuntos. Certo? E, por outro lado, é essa soma que, de fato, vai te dar a solução, porque é a união desses dois conjuntos que vai ter aí ao seu conjunto solução, que são aqueles em que os dois são convidados e os dois não são convidados. Você não tem na sua solução aqui, nesse item B, aqueles em que o A é convidado e o B não é convidado. A pessoa A é convidada, a pessoa B não é convidada, ou a pessoa B é convidada e a A não. Tá? Você não tem isso. Beleza? Tá claro esse item B? Beleza? Sim? Pode falar, Guilherme. Você pode repetir? Posso repetir. Repetir onde exatamente esses dois casos serem o conjunto... o porquê o princípio aditivo? Sim. Então, por que se aplica o princípio aditivo? A gente vai ver outras questões que o princípio aditivo vai aparecer bastante. Porque o que a gente está fazendo aqui, nesse item, é separando o conjunto de solução em duas partes. Você separa o conjunto de solução em duas partes. E por que a gente fez isso? Porque o que a gente quer você quer tratar esses casos de escolha de 5 pessoas dentre 11, de modo que, se uma pessoa é convidada, a outra também vai ser. Não é isso que a gente quer? É um casal. Se uma pessoa é convidada desse casal, o parceiro dele também vai ser, ou a parceira. Então, você tem isso necessário de que, A sendo convidado,
B também vai ser convidado. A e B vão estar nesse conjunto dos 5 aí. Então, A e B figuram aí. Sendo que ele não está dizendo que sempre A e B vai ser convidado. Concorda que ele não está falando isso? Olha só. Dois desses amigos são casados. E se são convidados, no caso, né? Uma pessoa, né? Se uma pessoa é convidada, então os dois devem ser convidados. Então, é uma causa. Né? Aí você está condicionando a isso. Não está dizendo que isso vai acontecer. Você não está dizendo que dois desses amigos são casados e os dois vão ser convidados. Se fosse esse enunciado aqui, dois são amigos, dois desses amigos são casados e eles devem ser convidados, você está dizendo que vai acontecer. Então você só tem um caso a considerar, que é esse primeiro aqui, em que necessariamente os dois vão estar, então vão restar 3 pessoas, dentre essas 9 lá, para você escolher o restante que falta. Mas não é isso que ele diz. É uma causa aqui. Essa hipótese aqui diz o seguinte, então, você tem 2 casos a tratar. Você tem aqueles em que, beleza, os dois vão aparecer, vai estar no seu conjunto de solução. Então, é uma parte que você tem da sua solução, aquelas em que A e B figuram lá. Mas você também tem aquela em que A e B não aparecem. Então, a sua solução é dada por essa união desses dois conjuntos. Então, a união desses dois conjuntos é uma união de conjuntos disjuntos, porque você não tem nenhum elemento que pertence aqui a esse conjunto, que a saber é aquele conjunto em que A e B não aparecem, não tem nenhum elemento que aparece aqui e que também aparece aqui. Porque se A e B não aparece, não quer dizer que A e B aparece. Então, necessariamente, esses conjuntos são disjuntos. Então, por isso você pode somar sem medo de ser feliz. E você já tem aqui, então, o seu conjunto de solução. Exato. O princípio aditivo, ele entra para poder analisar as duas possibilidades. Isso. São os dois casos que você pode ter nessa solução. Os dois aparecem simultaneamente ou os dois não aparecem. E é isso. Posso por C? Beleza. Agora o C. Todos os amigos são solteiros, né? Você está analisando agora um outro tipo de restrição. Mas 2 deles são brigados. E eles não podem ser convidados juntos. Tá? Então, esse tipo de questão aqui, eu fiz de um jeito, só para ser um pouquinho diferente do que foi o item B, mas poderia ter um pensamento parecido com o item B. Tá? O que ele está dizendo, o enunciado? Ó, ignora o item B, né? Não tem amigos casados nem nada e tal, mas são todos solteiros, sendo que 2 aí estão brigados, né, entre si. E eles não podem ser convidados juntos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se um é convidado, o outro não é. Ou os dois não são convidados. Beleza? Existem esses casos? A é convidado, B não é convidado. B é convidado, A não é convidado. A e B não são convidados. A união desses 3 conjuntos dá a solução desse problema. Concordam com isso? Mas não foi assim que eu fiz. Primeiro, concordam com esse argumento que eu acabei de falar? Ou seja, o que significa você pensar naquele subconjunto que trata das opções de escolha serem aquelas em que A é convidado e B não é convidado? Quantos são os elementos que estão aí? São 10 elementos que aparecem, e aí você tem que convidar quantos? 5? Não, mas um já está lá.
O que o Oliver colocou de combinação de 9, 5 a 5, eu até entendo por ser aqueles subconjuntos em que ambas as pessoas brigadas não vão aparecer. É isso, Oliver, que você está se referindo à combinação de 9, 5 a 5? Ok, beleza. Agora, o que é a combinação de 10, 5 a 5? Que aí tem a ver com o que o Guilherme falou. Não, aí não é 10, 5 a 5. O Guilherme também pensou assim. Na verdade, é de, ok, 10 pessoas, porque você está excluindo a possibilidade do B entrar. Você só está dizendo o seguinte, dessas pessoas aí, um deles não vai entrar. Mas, além disso, o outro vai entrar. Então, é a combinação de 10, 4 a 4. E isso duas vezes. Ó, isso, você tem que garantir a presença, porque se você não faz isso, pode ocorrer nessa situação de combinação de 10, 5 a 5, ter uma configuração que também esteja dentro da combinação de 9, 5 a 5. Entenderam isso que eu falei? Porque, olha, são 10 pessoas. Vou colocar num conjunto aqui 10 pessoas, tá? Eu vou botar por número, tá? Porque é mais fácil. Então, tem pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São 11 pessoas, né? Bom, vou tentar rabiscar mais ou menos aqui o que eu estou falando sobre esse modo de pensar que é diferente desse que eu escrevi no gabarito, só para ter um outro jeito de resolver a questão. Bom, o que a gente está pensando? A gente está pensando em o que pode ter na solução desse problema. A gente tem alguns casos. Então, eu vou botar aqui. Deixa eu diminuir aqui, porque tá, como o zoom está grande, eu vou usar aqui esse espacinho aqui. Ó, caso, tá grande ainda. A minha letra é muito ruim, então tem que... Caso 1, A aparece... No caso, vocês entendem que é uma pessoa que está aqui dentro, né? É uma pessoa específica. A aparece e B não aparece. Caso 2, B aparece e A não aparece. Caso 3, A e B não aparecem. Concordam com isso? Que a soma desses três casos dá a solução do meu problema? Concordam com isso? Porque, de fato, é o que pode acontecer de, como os dois estão brigados, eles não vão aparecer juntos. Aqui, ó, nenhum desses casos eles aparecem juntos. Beleza? Tá. Vamos olhar de baixo para cima. Então, o que significa isso? A e B não aparecer, você tinha lá 11 pessoas. Você tinha essas 11 pessoas. Pensa que A e B é 10 e 11, tá? Então, aqui é A e aqui é B. São as duas pessoas aqui. O 10 não aparece e o 11 não aparece. Então, você tem 9 possibilidades aqui de elementos para escolher 5 convidados. Então, a solução disso aqui é a combinação de 9, 5 a 5. Isso tem a ver com o que o Oliver até colocou aí no chat. Para esse caso. Agora vamos olhar os outros. O que significa isso daqui? B aparece e A não aparece. Significa que necessariamente esse camaradinho aqui vai aparecer. Então ele está lá na solução. Pensando como vocês pensaram aí, de ter colocado para essa possibilidades aqui, combinação de 10, 5 a 5, está errado. Por quê?
Vamos pegar aqui um conjunto que está aqui dentro, um subconjunto que está dentro desse terceiro caso. Um subconjunto que está aqui dentro seria, por exemplo, 2, 3, 4, 5, sei lá, 7. 1, 2, 3, 7. Concordam com isso? Tem 5 elementos desse conjunto de 9 aqui. Está aqui dentro dessa conta de combinação de 9, 5 a 5. Essa configuração, ela só pode aparecer aqui. Não pode aparecer aqui nem aqui. Concordam com isso? Porque é uma soma, é uma união disjunta, é uma partição da solução que eu estou montando aqui. Você não pode ter um elemento que ele seja pertencente a esse conjunto e a esse ao mesmo tempo. Porque senão você está duplicando o número de possibilidades, você está aumentando o número de possibilidades. Você está contando isso daqui, tanto aqui quanto aqui, mas não pode. Isso só é contado uma vez. É por isso que o princípio aditivo, se vocês retornarem à aula lá atrás, que eu falei de união de conjuntos, significa a cardinalidade da união de conjuntos disjuntos, não tem interseção entre eles. Então, aqui, você não pode ter uma configuração que esteja aqui também, sendo que essa contagem, combinação de 10, 5 a 5, inclui isso daqui. Por quê? 10, tá? Então, é do 1 ao 9, e aqui eu estou tirando quem? Estou tirando o A. O A não entra. Então, é do 1 ao 9 adicionado 10 aí. Tá? São os 10 possíveis elementos, que desses 10 você tem que escolher 5. Nem sempre nessa contagem aqui, o B vai aparecer, ou seja, o 11 vai aparecer. Nem sempre. Você quer de 10 escolher 5. De 10 elementos. E escolher 5, você vai ter um monte de opções aí que vão ter o B não aparecendo. Por exemplo, essa. 2, 3, 4, 5 e 7. É um subconjunto desse conjunto 1 até o 9, incluindo 10. Entenderam? Ou 11 que seja, né? Eu já nem lembro mais o que eu estou fazendo aqui. O A não aparece, então é o B não aparece, o A não aparece, perdão, o A não aparece, é o 10 não aparece, o 11 aparece. Então, 10 elementos, é do 1 até o 9, juntamente com o 11. Esse é o conjunto de 10. 1 até o 9, juntamente com o 11. Desse conjunto, você quer escolher 5. Você vai ter várias opções aí que o B, ou seja, o 11, não vai aparecer também. Então, é o que, por exemplo, isso daqui. Essa sequência, esse conjunto, aparece tanto aqui quanto aqui. Então, está errado. Por isso que a gente tem que fixar o seguinte. Você tem, nesse caso, em que o B aparece e o A não aparece, quantos elementos no total? Ó, o A não vai aparecer. Então, ele não pode entrar nessa opção aí. 9. Então, de 11 já caiu para 10. Além disso, o B vai aparecer. Então, você já está garantindo, ele vai estar lá na solução. Então, você não vai ter opção de ele estar ou não estar. Ele vai estar. Então, na verdade, você tem 9. Certo? Dessas 9, você quer escolher 4. Porque o B vai aparecer. É parecido com, sei lá, outra questão AB que eu fiz aqui, a letra B. Tá? Da mesma forma que a F é bem análoga, né? Então, você vai ter também combinação de 9 e 4 a 4. Agora, pronto, acabou, só somar isso, mais isso, mais isso. Pronto. Pode acabar aqui a resposta, colocando a soma, né? A resposta, então, é 2, que multiplica a combinação de 9 e 4 a 4, mais combinação de 9, 5 a 5. Tá? Um outro jeito de fazer é o que eu coloquei aqui, que é diferente,
E não é questão de ser mais fácil, ser mais difícil, é diferente, é um pensamento pelo complementar. Se vocês retornarem também à aula passada, eu fiz lá uns exemplos que eram assim, pensando no complementar. Ou seja, o que significa todos os amigos são solteiros, mas dois deles estão ligados e não podem ser convidados juntos. Significa o quê? É de todas as possíveis subconjuntos, de todas as possíveis escolhas de convite, você não está interessado em somente um desses subconjuntos. É qual? É aquele em que os dois aparecem juntos. É como se você olhasse o seguinte: você está com todos os convites em mão, todos os possíveis convites em mãos. Desses todos, você tem que jogar fora aqueles em que os dois aparecem. É muito mais direto pensar assim. Ao invés de pensar nesses vários casos aqui, né? Não são vários, né? Mas alguns casos, você poderia pensar assim, tá? Então, pensando no complemento, do total de possíveis convidados, removemos as escolhas em que as duas pessoas ligadas são convidadas. Para isso, temos o quê? O total, primeiro, né? O total é o item A, é aquele que não tinha restrição alguma, né? Você tem lá 11 pessoas, convidar 5. São todos os possíveis convites aí que você pode gerar. Dessa quantidade, você tem que tirar a quantidade de convites. Aliás, você tem que tirar os convites cuja quantidade é essa aqui, que dá aquelas em que as duas pessoas estão. As duas pessoas estão significa que de 9 pessoas você quer escolher 3, porque você tinha 5, mas duas já vão estar lá, que são essas duas pessoinhas que estão lá brigadas e estão juntos. Entendeu? Então você tira. Tá claro isso? Sim? Apesar do pensamento ser diferente, resolvendo a conta tem que dar o mesmo resultado, né? É óbvio isso, né? O número tem que ser o mesmo, né? Mas, de novo, não é o meu interesse terminar a conta aqui. É bom para conferir até se você pensou coerente, se você pensou certinho, mas nenhum gabarito que eu vou fazer para vocês vai ter número. Você, a resposta é 2.784, né? Não é esse o interesse, tá? Ok? Alguma pergunta? Posso para a próxima? Beleza? Beleza? Tá bom, então vamos para a próxima. A próxima, considere a figura abaixo que representa os filamentos que podem ser acesos para formar, por exemplo, um dígito em uma calculadora. Né? Mas, por exemplo, né? Não está dizendo que necessariamente vai formar um dígito de uma calculadora, né? Calculadora só aceita números ali, né? Mas vai formar dígitos, né? Vai formar símbolos, né? O filamento é assim, ó. Esse é o filamento, tá? Então, eu vou até passar ele para cá. Cada segmento aqui é um filamento. Para representar um símbolo, acendemos um certo grupo de filamentos, excluindo a possibilidade de não acendermos nenhum filamento. Ou seja, os símbolos são formados tendo que, pelo menos, um filamento é aceso, tá? Um filamento aí tem a cor mudada, né, basicamente. Você não tem nenhum símbolo formado quando nenhum filamento é aceso. Você não quer considerar isso. A pergunta é: quantos símbolos diferentes podem ser representados? Bem simples, bem direta a pergunta, né? Bom, o que a gente pensa aqui?
você tem dadas posições, né? São quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. As 7 posições são bem estabelecidas, ou seja, elas são bem determinadas. Você tem um filamento associado a esse, que é diferente do filamento associado a esse, que é diferente do filamento associado a esse, a esse, a esse, a esse, a esse. Ou seja, você tem 7 posições em que você tem que considerar as possíveis atribuições de valores para esses filamentos, para essas posições. Ou seja, aceso ou apagado. Tudo bem? Tá claro isso? Então, quantas são essas possíveis escolhas? Né? Você pode ter para cada filamento 2 possibilidades. Isso é para todas, 2 possibilidades para cada uma delas. Esse argumento aqui é um que vocês estão acostumados desde o início do curso, quando eu falei do número de linhas da tabela verdade, né? É o mesmo tipo de problema. Sendo que aqui você tem que excluir o quê? Exclui-se a possibilidade de não acendermos nenhum filamento, o que seria equivalente a todos os filamentos receberem o mesmo valor de apagado, nessa 0 e 1, receber todo mundo zero, que corresponde isso de estar apagado, ou pensar em tabela verdade, ser todo mundo com valor falso, certo? Você exclui isso, porque não é um símbolo, não tem símbolo formado com isso. Então, qual é a resposta? Isso aqui é bem simples, não tem nem muito o que falar mais. Você tem 2 elevado a 7 configurações, né? Isso é no total. Dessas, você tem que remover aquela que você não está interessado. Você não está interessado na atribuição que todo mundo recebeu o valor de estar apagado. E só tem uma possibilidade para isso: é todo mundo receber o valor apagado. Beleza? Então, aí você tem a sua resposta. Tá claro? 12 elevado a 7 menos 1. Beleza? Isso. Esse 2 ele vem daí. Você tem, para cada filamento, significa cada posição. Cada posição tem 2 possibilidades. Ou vai estar aceso ou vai estar apagado. Tá? Beleza? Posso para a próxima? Tá. A próxima. Só uma observação ainda aqui, né? Vocês veem como os assuntos... Eita, travou. Voltou. Vocês veem como os assuntos aqui, né? Numa questão eu falo de arranjo, falo de combinação, princípio explicativo, aditivo, e é assim que é, tá? Eu não preciso ficar, essa questão aqui só vai ser sobre combinação, só vai ser usando o princípio explicativo. Não, elas se misturam, tá? Complemento também é a mesma coisa. Isso, o único cuidado, como que a gente comentou, foi de lembrar que você tem uma possibilidade que você não quer. Então, acaba que foi talvez uma pegadinha aqui, né? Por conta de uma frase que aqui foi posta, adicionando essa restrição, que você não quer esse caso acontecendo. Poderia ter adicionado outras restrições. Sei lá, considerando o caso em que com uma você não pode também. Você não pode ter um símbolo que tenha somente uma, além de não ter nenhuma, você não pode ter nenhuma símbolo apagado, ou você também não pode ter aqueles símbolos em que só tem um único símbolo aceso. O que a gente teria que adicionar aqui? O que a gente teria que fazer? Por que 2 elevado a 6? Olha. Eu pensei em 2 elevado a 5.
porque excluía a possibilidade de todos estarem acesos. Não, mas você pode ter todos acesos, não tem problema não. E se você quisesse excluir a possibilidade de todos acesos, seria 2 elevado a 7 menos 1 também. Assim como você tem todas as possibilidades, excluiu aquelas em que todos eram apagados, você também poderia ter tirado, você não pode ter um símbolo gerado de modo a Edson numa outra restrição. Tem todos acesos, não pode, todos apagados, não pode. Se fosse essa restrição, seria 2 a 7 menos 2. Entendeu? O que eu pedi aqui nesse momento foi que você tem símbolos gerados somente quando há pelo menos 2 símbolos acesos. Ou seja, do total, que é 2 a 7, você não tem aqueles em que todo mundo está apagado, então você tira 1 do 2 a 7. Além disso, você tira aquelas opções em que só tem um único símbolo aceso, que são N, N não, perdão, 7. Ok? Professor, mas o 1 elevado a 2... 1 elevado a 2? 1 elevado a 2 é 1. Não, então, significando que ele é o caso em que é o aceso geral e o apagado geral. Daí... Não entendi não. De novo. Daí para pôr o resultado de 2 elevado a 6. Faz sentido? Não. Fala de novo. Tendo como resultado, com essas duas restrições aí, Quais duas? 2 elevado a 6. Por quê? Porque eu tenho um caso que na verdade são 2 casos, que é o apagado geral e o aceso geral. Mas para efeito de exponenciação, ele representa 1. 2 elevado a 6 representa 1? Não, quero dizer assim, deixa eu ver. Para completar 2 elevado a 7, 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 1. Confere? Isso sim. Isso sim. E por que o resultado não seria 2 elevado a 6? Resultado do quê? Entendendo que eu tenho 2 restrições. Uma que eu não quero que a paga geral e a outra que é a acenda geral. Ah, tá. Não seria 2 elevado a 6? Por quê? 2 elevado a 6 que você está fazendo, Kennedy, é de 7 possibilidades, de 7 filamentos, você está tomando 1 e fixando. 2 elevado a 6 é como se você só estivesse considerando, ignora esse filamento, ignora ele. E pensa no restante. Pensando no restante, você tem 2 elevado a 6 possibilidades. Entendi. E aí, não sei o que você quer com isso. Se você quer deixar isso aqui apagado, ele está fixo, mas é uma posição fixa. Ah, tá. Então, seria uma equivalência 2 elevado a 7 menos 2? 2 elevado a 6, você está dizendo que é igual? Não, 2 elevado a 7 menos 2. Oi? 2 elevado a 7 menos 2? 2 elevado a 7 menos 2 é igual a 2 elevado a 6? Não, Não é. Querendo responder de forma correta as duas restrições. A forma vai ser 2 elevado a 7 menos 2. Sim, é isso que eu tentei dizer. Isso. Tá, beleza. Desse total, você está considerando 2 possibilidades, remove 2 só. Remove aquela que está todo mundo apagado e remove aquela que está todo mundo aceso. Você só agora tem fez sentido aqui, fez sentido. Entendeu? Beleza. Show. E essa conta que eu fiz aqui é considerando, além disso, você não pode ter aquelas possibilidades, ou seja, além disso o quê, né? Além de não poder ter todo mundo apagado, também não pode ter um símbolo somente aceso. E aí é a pergunta,
quantos são as possibilidades em que você tem um único filamento aceso? Tudo bem que são 7? Por quê? Você tem aquele, ó, só tem esse aceso, os outros são apagados, é um caso. É só esse aceso, os outros apagados, é outro caso. E assim por diante. Ou seja, é um para cada. É um caso para cada filamento aí. Entendeu? Então são 7. Ok? Ok. Que é a mesma coisa também de você perguntar combinação de 7, 1 a 1. Beleza? É de 7 elementos, você quer escolher um deles. Ok? Beleza? E se eu aumentasse? Você não pode ter os casos em que você tem todo mundo apagado, você não pode ter os casos que tem um aceso, somente um, e você não pode ter os casos em que tem dois acesos. Ou seja, todo símbolo gerado tem pelo menos 3 símbolos, tem pelo menos 3 filamentos acesos. Eu estou inventando agora aqui, tá? Mas estão entendendo o que eu estou falando? Na verdade, eu dei mole, porque eu poderia botar isso uma questão para vocês resolverem para a semana que vem, mas, enfim, vou fazer aqui agora. Essa aí já pedi um café pro processador, já. Essa daí você... Não, é ter calma, paciência, ó. É uma coisa de cada vez, é aproveitar o que você já sabe, adicionar uma nova informação aí que você tem que remover. Primeiro, tem que entender o que eu estou perguntando. Entendendo o que eu estou perguntando? Sim, no resumo ficou pelo menos 3 filamentos acesos. Uhum. E a outra restrição é não nem todos apagados, Não pode, não todos pode também, apagados. Não pode somente um apagado. Perdão, não pode somente um aceso. um aceso. Não pode somente um aceso e não pode somente dois acesos. E aí, quem souber responder ganha 0,2 pontos na avião, hein? Eu ia falar que ia ganhar uma bala Juquinha, mas não tem como eu entregar a bala Juquinha para vocês. Então o chute tá liberado também, né? Tem que falar Ah, isso. acertar, né? Não é só responder por responder, né? É só pensar no que a gente não quer. 2 elevado a 7 menos 3, Por que menos 3? porque eu retirei 3 casos da. Eu Não, tenho mas 3 casos não são 3. três Você casos tem não são 3 casos, filamentos. não são Sim. 3 elementos que saem. Tá, foi mal. 3, o que você está contando são elementos, não são casos. São Ok. elementos que estão dentro de casos. Posso repetir a pergunta. Então, eu quero saber, vou voltar aqui no enunciado, quantos podem ser os símbolos representados, tal que cada símbolo possui pelo menos 3. E vai cair de novo. 3 filamentos acesos, tá? Então, quantos são os símbolos formados, tal que cada símbolo possui pelo menos 3 filamentos acesos? Essa é a pergunta.
Arranjo de 7, 3 a 3? O que é arranjo 7, 3 a 3? É exatamente parecido com a questão anterior. 7 filamentos. E ele tem que ser arranjado 3 a 3. Confere? Tudo bem, mas o que que isso vai querer dizer para você aqui na solução? Ah, tá. Entendi. Você não tem somente o caso que tem 3 acesos, pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7. É pelo menos 3. 3 devem estar acesos, sim, 3 devem estar acesos. O que que eu acabei de resolver aqui? O que eu resolvi antes, que eu nem escrevi um enunciado nem nada, era o tipo de questão que pedia. Isso. É isso que o Oliver colocou. E o que eu acabei de resolver foi isso. Foi, do total, tirar os casos que eu não quero. Eu não quero o caso que tenha todos apagados, então do 2 elevado a 7, que era o total, tirei um para isso. Acabou aí? Não, porque eu também não quero aqueles casos que você tenha exatamente um aceso. E quantos são as configurações, quantas são as configurações que você só tem um único filamento aceso? 7. Isso. 7 por quê? Aqui você já consegue ver, né? Você tem 7 filamentos, tem que escolher uma. Então você tem 7 possibilidades. Pode escolher esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Ou seja, você poderia até botar aqui mais bonitinho, se quisesse, combinação de 7 1 a 1. 7 possibilidades. Acabou aí? Não. Porque, além disso, eu não quero considerar os casos em que 2 filamentos são acesos. Porque eu quero que pelo menos 3. Se eu quero pelo menos 3, quer dizer que eu não quero nenhum, eu não quero um e eu não quero 2. Então, é o que falta ser remover da solução. Falta remover do 2 elevado a 7, que era o total, tudo, considerando tudo, aqueles em que você tinha duas opções de escolha. Agora, como eu consigo contar isso? 2 filamentos aqui acesos. Ou seja, significa de 7 você escolher 2. Então, combinação de 7, 2 a 2. Deixa eu apagar aqui para 2 elevado a 7 menos 1, menos. Vou botar a combinação só para ficar bonitinho, igual eu tinha falado antes. Combinação de 7, 2 a 2. E tá claro por que que é a combinação e eu não estou botando arranjo, porque eu não estou interessado na ordem que eu escolhi os filamentos. Estou interessado nos filamentos que são pares dentre esses 7. Posso escolher esse daqui e esse daqui. Agora, tanto faz se esse eu escolhi primeiro ou esse eu escolhi primeiro, é uma coisa só. O que importa é o par. Então, você tem esse par, você tem esse par, você tem esse par, esse par, esse par, e assim vai. Ou seja, como conta isso? Combinação de 7, 2 a 2. Isso, isso. Só estou interessado no par, que satisfaça isso. Então, o que eu estou fazendo? Do total, estou removendo tudo que eu não quero. E acabou. Isso é a resposta. Entendeu? Beleza? Entendeu, Kennedy? Tá processando aqui, tá ok. Então, quando se pede questão que envolve esse termo, pelo menos, é o que eu mencionei na aula passada. Quando tem pelo menos aparecendo, às vezes fica muito mais fácil você pensar no contrário, do total. Pega o total, que é fácil você calcular geralmente o total. E sai removendo os casos que você não quer.
Remover casos que você não quer significa você remover subconjuntos que você não quer. Você não pode simplesmente remover 3 elementos, porque não são 3 elementos. Cada subconjunto, ok, são 3 subconjuntos. Mas dentro de cada subconjunto tem uma quantidade de elementos aí. Elemento, nesse caso aqui, é o quê? Elemento desse conjunto é uma configuração que somente um deles é aceso, somente um filamento é aceso. Aqui, 2 deles são acesos. Beleza? Posso para a próxima? Então, vamos para a próxima. A próxima fala sobre metrô, né? Metrô e banco de metrô. Tô rapidinho aqui atualizando o negócio aqui no e-mail. Mas ninguém mandou nada, hein? Só a última que mandou foi a Chayana, mas eu acho que é com o Guilherme, né? O Guilherme já tinha mandado. A Érica não tá aqui, tá? Ah, não, a Érica tá sim. Não sei se ela saiu, mas ela tá aí. Ah, beleza. Mas todos vocês que estão aqui já mandaram, então, né? Deixa eu conferir aqui o nome de vocês. Aí eu acho que além de vocês, tem o João Vitor. João Vitor tá aí? Não tá? Samuel também. Eu acho que só. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom. Tá em um bom número. Show de bola. Então, vamos lá para essa última aqui da revisão. Um vagão de metrô tem 10 bancos individuais, sendo 5 de frente e 5 de costas, né? No metrô tem isso. Metrô, né, trem, de modo geral, não precisa ser aqui no Brasil, né, sei lá onde que é, mas, enfim, tem essa distribuição de bancos aí. Desses 10, 5 são virados para frente, 5 virados para trás. Mais ou menos assim, né? Então, você pode pensar em 10 bancos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eles são virados para cá, né? São virados para cá. Os outros são virados para cá. Então, não estou interessado aqui necessariamente na como eles estão virados, né? Onde, pode estar aqui, tanto faz. Mas são 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 10 bancos aí, né? Tá, então, beleza. 10 passageiros, né, que vão ingressar nesse vagão. Então, você tem 10 bancos, tem 10 passageiros, bem simples. 4 desses 10 preferem sentar de frente, ou seja, preferem sentar na cadeira virada para frente. Né? Pensa que esse aqui é para frente, esse aqui é para trás. Desses 10, então, 4 preferem sentar de frente, 3 preferem sentar de costas, e os demais, ou seja, 7, né, que você tinha aqui, 3, então, não tem nenhuma preferência, tanto faz para eles se vai ser, né, sentado de um lado ou do outro lado. Então, a pergunta é, de quantos modos eles podem se sentar, respeitadas as preferências, né? Então, você tem aí as preferências de alguns deles, então, neles você tem que já garantir a posição, já garantir os lugares para eles sentarem, ok? Então, você tem que primeiro cuidar deles, tá? Você vê que aqui é um tipo de questão que o princípio multiplicativo, ele vai funcionar exatamente igual aquelas questões que a gente viu lá, chinelo, separa, tira um pessoal, vê o que acontece, vê o que sobra, continua o processo. Respeitando isso passo a passo, tá? Esse tipo de questão, respeite esses passo a passos aí, essas etapas, para você conseguir já ir garantindo as restrições. Quais são? 4 querem sentar de frente, 3 querem sentar de costas. O que sobrar você vai escolher como você quiser, tá? Então, então isso que a gente faz. Primeiro a gente seleciona 5 cadeiras. Aliás, das 5 cadeiras de frente, a gente escolhe 4 delas para alocar as pessoas que querem sentar de frente.
Você tem aqui 5 opções. 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 4 pessoas para entrarem aqui. A ordem que elas vão sentar fazem diferença. Você não está interessado no conjunto das cadeiras somente, mas onde elas vão sentar nas cadeiras. Tá? Então, a sua configuração aí é atribuições de cadeiras para as pessoas. E, inicialmente, você tem que escolher de 5, 4. De 5 cadeiras, escolher 4. Então, é arranjo de 5, 4 a 4. Dessas 5 aqui, 4 delas já vão estar ocupadas e todas essas sequências associadas também vão estar sendo contadas em arranjo de 5, 4 a 4. E acabou. Essa restrição aqui está feita. Tá? Você já conseguiu descobrir quantas são as possíveis atribuições de cadeiras viradas para frente em que essas pessoas que têm preferência de sentarem viradas para frente conseguem ser alocadas. Você tem 3 agora para escolher dentre as 5 que estão viradas de costas. Então, arranjo de 5, 3 a 3. Porque a que está virada para frente não mexe com a que está virada de costas. Né? Uma coisa ela não conversa com a outra. Você tinha 5, escolheu 4. Você tem 5, quer escolher 3, né? 5 de frente, 5 de costas. E agora o que sobrou? Após isso, a gente tem 3 cadeiras restantes, né? Que ainda não foram alocadas para ninguém. E você tem 3 pessoas restantes, que para elas tanto faz onde elas vão sentar. Então, você tem 3 pessoas para 3 cadeiras. Ou seja, a primeira pessoa ela tem 3 possibilidades ali de escolha. A segunda de cadeira. A segunda pessoa tem 3 possibilidades de escolha de cadeira. A terceira tem uma. Então, você tem 3 fatorial possibilidades aí. É o número de permutações dessas 3 pessoas aí. As cadeiras já estão lá. Entenderam? Pelo princípio multiplicativo, a resposta é a multiplicação disso tudo aí. Entendeu? Tá legal? Alguma pergunta? Alguém não entendeu? E atenção a esses detalhes, né? É uma questão que o interesse é em distribuição das pessoas nas cadeiras. Distribuição associa o que é a ordem, sim. Não importa se você escolheu só essa e essas cadeiras aqui para alocarem as pessoas. Também importa onde as pessoas vão estar aqui. Se é A, B e C, A está aqui, B aqui, C aqui, é diferente. Se C está aqui, A aqui, B aqui, é uma ordem diferente. Tá? Então, por isso que é uma resposta que envolve arranjo e não combinação. E você vê que eu poderia ter respondido diferente. Poderia ter começado, vamos pensar nas pessoas que querem sentar virada de costas, depois as de frente, depois as outras. Mas tanto faz, porque temos a comutatividade a nosso favor numa multiplicação. Então, essa escolha não vai fazer diferença, tá? Do que vai fazer primeiro, qual a restrição que vai fazer primeiro. Algumas aparecem, sim, mais imediatas do que outras, né? Mas a comutatividade aí tanto faz a ordem. Tá legal? Temos pouco tempo, mas ainda quero ver a 3 o quê? Ah, tá. Vamos ver a lista. A lista eu já postei há um tempinho, né? Então, eu espero que vocês tenham tido tempo para olhar. São 9 questões, né? Um pouco grandes e tal. Mas vamos dar uma olhada aqui no que der até acabar o tempo da aula aí, tá?
Alguém quer comentar alguma coisa? Quer não? Então, falou. Vamos para a lista, né? Um cadeado de mala tem os algarismos 0 a 9 dispostos horizontalmente. As senhas desse cadeado têm comprimento de 4 algarismos. Então, você tem aí 10 opções, né? De 0 até 9, tem 10 opções. E você tem 4 algarismos ali para alocar esses dígitos, né? Quantas senhas diferentes são possíveis se a sequência 09 deve aparecer sempre? Então, você já está num caso em que o 0 e o 9 vão aparecer nessa sequência, tá? Ele está dizendo que ele vai aparecer, ó, esse deve aparecer, que ele tem que aparecer. O 0 e 9 é necessário que apareça. Além disso, os dígitos não podem se repetir, tá? Então, você não sabe. Você sabe que tem 4 dígitos aí. 1, 2, 3, 4. O que você sabe é que o 0 e o 9 tem que aparecer, né? Então, o 0 e o 9 pode aparecer aqui, e aqui você não sabe. Você tem opções aí, que é o que a gente vai ver, mas quais são, né? Você tem várias opções. Você pode ter o 0 e o 9 aqui, né? Você pode ter o 0 e o 9 aqui, certo? Então, você tem 3 opções do 0 e 9 aparecer. Tudo bem? 3 opções. Aqui, nas 2 primeiras, aqui, nas 2 do meio, ou aqui, nas 2 finais, bem direto. São 3 opções onde o 0 e 9 pode aparecer. E é na sequência 0, 9. Sequência 0, 9. Ok? Sequência diz que tem que ser assim, 0, 9, 0, 9. Não pode ser 9, 0. É 0, 9. Também não pode ser o 0 aqui e o 9 lá embaixo. Não, os dois em sequência. É restrição do enunciado. Então tá. Para cada uma dessas opções aqui, aqui, aqui ou aqui, você tem que analisar as 2 restantes que faltam. E agora? Agora é só olhar o quê? Quantos são os dígitos que a gente tem ainda disponíveis, porque a gente tem que são dígitos distintos, não tem repetição, então o 9 não pode aparecer de volta aqui, o 0 também não. Então, de um conjunto que você tinha de 0 até 9, você excluiu 2 opções. Excluiu já o 0, excluiu já o 9 para aparecer aqui. Então, você tem 8 opções. De 0 a 9, você tem 10 opções. É do 1 ao 9, que são 9 opções, mais o 0. Então, você tem 10 opções. Dessas, você removeu 2, então. Removeu a opção do 0, que não pode entrar aqui, e removeu a opção do 9, que não pode entrar aqui também. Então, reduziu para 2. Dessas 8, você tem 2 opções de escolha. Você tem que escolher 2, né? Você tem que escolher 2 dígitos dentre essas 8 que você tem para alocar aqui, né? E é um arranjo, porque, né, você tem uma ordem aí de senha para pôr, né? Então, é arranjo de 8, 2 a 2, vezes 3, a resposta pelo princípio multiplicativo, porque aqui você tem arranjo de 8, 2 a 2. Aqui você também tem arranjo de 8, 2 a 2. Aqui você também tem arranjo de 8, 2 a 2. São esses 3 casos, né? A configuração que vai aparecer aqui é distinta dessa, que é distinta dessa, assim por diante.
porque é a senha que importa. Toda senha que começa com 09 está aqui, não está aqui, também não está aqui. E assim por diante, em relação às outras, né? Então, é 3 vezes arranjo de 8, 2 a 2. Beleza? Ok? Para a próxima. Se tiver uma pergunta, me perguntem, tá? Bom, um estudante precisa selecionar 5 disciplinas, dentre 12. Então, você tem 12 matérias, quer escolher 5. E uma delas tem que ser física ou álgebra linear. Ou, né, não é e, é ou, como vocês já sabem de lógica, né, você adiciona aí casos para ser verdadeiro. Os dois podem aparecer ou somente um dos dois pode aparecer, né? De quantas maneiras o estudante pode escolher suas disciplinas? Então você vê que o ou, lembrando daquela verdade mesmo da lógica lá de trás, para satisfazer esse enunciado, você tem esses casos. Você tem um caso em que as duas disciplinas aparecem na sua opção de escolha. Você tem um caso em que somente uma das duas disciplinas aparece na sua escolha. E é isso que está aqui. Observe que o estudante deve cursar pelo menos uma disciplina entre álgebra e física. E pode, inclusive, cursar ambas, né? Assim, a gente separa nesses casos. Vai cursar exclusivamente uma das disciplinas. Nesse caso, você tem o quê? Você tem 12 disciplinas, né? Dessas 12 disciplinas, você já remove duas, porque você sabe que álgebra não vai estar e física não vai estar nessa opção extra aí. Porque você já tem caminho certo para elas. Uma vai entrar com certeza e outra não vai entrar com certeza. É parecido com a questão que a gente viu aí na revisão, que eu fiz há pouco tempo, né? Então, por isso que você tem combinação de 10, 4 a 4. Combinação de 10, 4 a 4, isso vai contar para a gente, você tendo 5 que você quer, uma necessariamente você já sabe, que é física ou uma das duas exclusivamente, né? Ou física ou álgebra, né? Então, ela vai entrar. Esta 4 dentre 10. Então, combinação de 10, 4 a 4. Vezes 2. Por que vezes 2? Porque você tem dois casos aqui dentro. Apesar de eu ter separado em 2 casos, eu poderia ter separado em 3 casos, em que aqui tem 2. Tem 2 aqui interno. É aquele que física entra, álgebra não entra. E o outro, álgebra entra, física não entra. Então, por isso que a gente multiplica por 2. Porque se você fosse separar num outro caso, que é aquele, sei lá, isso aqui é física, entra, álgebra não. A resposta é a combinação de 10 contra 4. Agora, se fosse ver o outro caso, que é aquele em que álgebra entra, física não, também a combinação de 10 contra 4. Certo? Porque, de novo, uma vai entrar entre essas 12 e a outra não vai entrar entre essas 12. Então, caiu de 12 para 10. Uma que vai entrar, se restam 4 agora. Então, é por isso que é o vezes 2 que aparece aqui, porque a contagem é igual, né? Desse caso aqui, que fica muito mais direto analisar dessa forma que está escrito. O outro caso é ele cursar ambas as disciplinas. Cursando ambas as disciplinas é muito similar também. Você já tem um caminho certo dessas duas matérias, que vai ser matérias cursadas dentre essas 5. Restam 10 para você escolher 3 para completar as 5. Então, é a combinação de 10, 3 a 3 e pronto. Nesses casos, eles necessariamente são distintos e, além disso, a união dá o conjunto que a gente quer, né? A gente fez com esse intuito, né? A gente separa em casos obedecendo a essa disjunção e obedecendo essa união da solução, ou seja, a gente monta de cara uma partição sim. Então, pelo princípio aditivo, basta somar as soluções de cada parte. E aí você vai ter a solução do seu problema. Beleza? Tá claro?
Tranquilo essa? Vou para a próxima. A gente também já está quase chegando no final da aula, né? Eu vou tentar ir um pouco direto, caso vocês tenham perguntas, é só perguntar. Bom, quantos anagramas podemos formar com a palavra problema? Aí você tem restrições. Você não quer somente saber, palavra problema, ok, conta aí, faz a permutação e tal. Não, você quer na letra nas quais os anagramas da palavra problema, nos quais as letras P, R, O ocorrem todas juntas. A gente viu isso, né, na aula lá, a palavra chinelo, é a mesma coisa, não tem muita diferença não. Então, é o seguinte, indo bem direto, né, vê o passo a passo, remove essas letras, faz o anagrama dessas letras, refaz os anagramas das letras que sobraram, olha os espaços vazios e encaixa as opções ali. É simples assim. Então, inicialmente, fazemos a permutação das 3 letras. P, R, O, você tem 3 fatorial possíveis. Permutações aí. Após isso, vamos fazer a permutação das demais letras. Você tem 5 letras distintas, 5 fatorial. Finalmente, vamos ocupar. Então, você tem aqui, essas letras têm que ocorrer juntas. Então, elas aparecem aqui, 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 aqui ou aqui. Ou seja, você tem 6 espaços possíveis. Então, pelo princípio multiplicativo, simplesmente 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 6 é a resposta do problema, exatamente igual à questão em aula que a gente viu lá com a palavra chinelo. A letra B, você quer saber a mesma coisa, né, anagrama da palavra problema, de modo que as letras P, R, O não ocorrem todas juntas. Então, olha, lendo o enunciado, a gente entende claramente o que a gente quer. É justamente o que? Aqui, as 3 letras ocorrem todas juntas. Na A, né, as letras ocorrem todas juntas, enquanto na B não ocorrem todas juntas. Ou seja, dentre todos os anagramas da palavra problema, tudo, levando em consideração tudo, você pode separar, você pode particionar em 2 conjuntos. Em que um primeiro conjunto é esse X1, é o dos anagramas das quais P, R, O ocorrem todas juntas, e o outro é aquele que as letras não ocorrem todas juntas. Ou ele está, ou ele não está, né? Ou é sim, ou é não. Ou seja, ele está nesse conjunto, ou está nesse conjunto uma solução. Então, por isso que é uma partição desse universo aí dos anagramas da palavra problema. Isso é uma partição interessante, porque a gente acabou de obter a solução no item A, né? Então, agora é só fazer o outro. Então, vamos lá. Queremos determinar o tamanho desse conjunto X2, que é aquele nos quais as letras P, R, O não ocorrem todas juntas. Então, você sabe, pelo princípio explicativo, X, né, que é a quantidade de anagramas da palavra problema, é dado por essa soma. Então, né, vamos lá. Determinando X, ou seja, cada elemento de X corresponde a uma permutação dos 8 elementos. Esse total, né, é um problema genérico. Você tem uma palavra lá, quer saber quantos são os anagramas? É 8 fatorial. Né? Você não tem letra repetida. Isso de repetição dá para fazer tranquilamente se tivesse letra repetida aqui. Não teria nenhum problema fazer isso, tá? Posso até fazer na próxima aula, né? Até é bom eu fazer, mas aqui já está meio em cima da hora, eu não vou fazer exemplos cujas palavras tenham letras repetidas, mas não muda muito, dado o entendimento que vocês tenham em princípio multiplicativo, vocês conseguem claramente verificar quando há repetição de letras. Voltando, no item A, a gente determinou isso daqui, né? E era essa conta aqui. Faltou aqui 1 vezes 5, né? Então, o que a gente quer é o x2, é justamente o tamanho de x menos o tamanho de x1. Então, o tamanho de x é 8 fatorial, que a gente acabou de obter aqui, e o tamanho de x1 foi o do item A, é 3 fatorial vezes 6 fatorial vezes 5.
Não, vezes... Não, tá certo, vezes 6 fatorial, isso. Né? Por quê? 3 fatorial vezes 6 fatorial. Não, tá errado, vezes... Ih, aqui está diferente daquilo ali. Enfim, esquece isso daqui. Tá? A resposta do item A é 3 fatorial vezes 5 fatorial vezes 6. Isso é a resposta do item A. Tá? Travou aí? Ah, voltou? Tá. Então, vamos lá. O que eu quero fazer é do total, que é 8 fatorial, subtrair a quantidade que a gente obteve aqui no item A. Certo? 3 fatorial vezes 6 fatorial. Por quê? 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. Certo? 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial. Então, 6 vezes 5 fatorial é 6 fatorial. Por isso que eu botei direto aqui. Aqui eu tinha posto 5 fatorial também, mas foi erro de digitação. Então, a resposta final é essa daqui. Beleza? Bom, o item C, as letras, de novo, anagramas da palavra problema, nas quais as letras P e RO ocorrem todas separadas. Tá? É diferente do item B. O item B não ocorrem todas juntas. Não ocorrem todas juntas, por exemplo, um anagrama que satisfaz esse conjunto aqui seria P. A própria palavra problema. Ah, não, mas aqui o O está junto, né? P-R-B-O-L-M-A. Essa palavra aqui é um exemplo de palavra nas quais P-R-O não ocorrem todas juntas. Mas isso quer dizer que elas ocorrem todas separadas? Não. Aqui, ó, P e R estão juntas. As três não estão todas juntas. Mas aqui o que eu quero não é isso. Ocorrem todas separadas. Então, por isso que esse enunciado é diferente desse enunciado aqui. Tá? E aqui é bem simples também, ó. Olha a ideia. A gente viu com a palavra chinelo, um exemplo que era parecido com esse. Tá? O que a gente faz? Primeiro remove essas três letras. Olha o que sobra. Sobra esse pedaço, blema. Determina os anagramas disso que sobrou. Você tem 5 fatorial. Permutações, né? Arrumações, anagramas dessa palavra blema aqui. Agora você olha o seguinte, os espaços que você tem aí entre essas letras para alocar as outras letras. Por quê? São 5 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente quer que as 3 letras ocorram separadamente. Ocorrer separadamente significa, então, uma vai estar aqui e outra aqui, por exemplo. Ou uma vai estar aqui, outra vai estar aqui e outra vai estar aqui. Entre essas letras, entre o blema, vão aparecer essas 3 letras aqui. E você tem muitas opções. Você tem 6 opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dessas 6, você quer escolher 3 para alocar essas 3 letras que são distintas. Essas 3 letras que são distintas, a ordem que você escolhe faz diferença, porque se você escolheu aqui, por exemplo, P, R e O, é diferente se você escolheu essas 3 posições, mas, por exemplo, para alocar R, P e O, gera uma outra palavra, um outro anagrama. Então, por isso que é arranjo, de 6, 3 a 3. Se fossem 3 letras iguais, seria a combinação, tanto faz aí, né? Entendeu? E aí eu vou encerrar por aqui. Que a próxima também é grande e tal. Então, o que eu sugiro é que vocês olhem com atenção o gabarito, né? São 9 questões, eu consegui fazer 3 aqui, né? Por conta do tempo.
são nesse mesmo nível de dificuldade, talvez tenha uma ou outra que seja um pouco mais, demore um pouco mais o entendimento, mas qualquer coisa é só perguntar, tá? E é mais ou menos assim que eu vou querer passar para vocês daqui a pouco, tá? Para vocês fazerem para quinta-feira que vem. Eu tenho que preparar, eu tenho que pensar nas questões ainda. Então, aguardem um pouco aí que eu vou fazer isso agora. Tá legal? Ok, boa noite a todos. Então, falou, gente. Obrigado aí. Boa noite. E, ó, quem mandou, mandou. Quem não mandou, não tem como mais, né? Só se mandar muito por agora, sim. Mas aí, se demorar muito, não vou preparar a questão. Tá? Então, valeu, gente. Até terça-feira. Abraço. Bom final de semana aí.